Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar direto numa análise muito fascinante. Vamos explorar uma jornada milenar, que, por incrível que pareça, é o mapa perfeito para os nossos dilemas morais de hoje em dia. Estamos falando da trajetória de Abrão, um relato incrivelmente humano de superação que não só moldou a história, mas também nos ensina, na prática, a não negociar a nossa identidade quando estamos sob pressão. A grande questão que fica na cabeça é como manter a verdadeira identidade quando absolutamente tudo ao redor parece desmoronar. Todo mundo passa por isso em algum momento, certo? Pressões extremas, crises que surgem do nada, choques culturais avassaladores. O verdadeiro desafio é passar por tudo isso sem abrir mão dos nossos valores inegociáveis. E é justamente esse nó que a história de Abrão ajuda a desatar. Parte 1. Antes e depois da promessa. A vida de Abrão não foi bem uma linha reta, sabe? Ela foi cortada ao meio, marcando um antes e um depois de um chamado divino claríssimo. Uma virada de chave total que mudou completamente a sua perspectiva de mundo. Gênesis 12, versículo 3 diz: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O peso dessas palavras é absurdo. Essa promessa divina virou o norte de Abrão. Ele teve que colocar isso muito acima do próprio conforto. Foi literalmente o início de um plano de redenção gigantesco que não respeitava fronteiras. Não era só sobre um cara, mas um chamado para que famílias inteiras pudessem viver pela fé, espalhando uma bênção absoluta para todas as famílias da terra. 2. A partida de Harã. A promessa era gigante, mas o preço exigia uma obediência cega. Deus mandou Abrão deixar sua terra, seus parentes, a casa do pai. Imagina só o peso disso. É uma renúncia absoluta. Ele teve que largar o certo pelo duvidoso, fechar os olhos para a segurança e pisar fundo no desconhecido, confiando apenas naquela voz. 75. Exatamente. Abrão tinha 75 anos de idade quando arrumou as malas e saiu de Harã. Numa fase em que a maioria geralmente só pensa em descanso e aposentadoria, ele estava apenas começando a maior aventura da vida. Isso é a prova viva de que o chamado para a transformação e para a fé não tem, de forma alguma, limite de idade. Literalmente, nunca é tarde para se reinventar e abraçar um propósito maior. Só que detalhe, ele não pegou a estrada sozinho. Quem estava junto? Sarai, sua esposa, Ló, seu sobrinho, além de todas as pessoas e bens que ele já tinha conseguido em Harã. Isso é super importante porque estabelece que a família inteira foi a base para aguentar o tranco dessa longa jornada de fé que viria. A fé impacta gerações inteiras, restaurando lares e empurrando todo mundo rumo à promessa. Olhando para o caminho da fé e da aprovação, a gente começa com a partida de Harã. Logo depois, chegando em Canaã, rola adoração pública. Abrão constrói altares em Siquém e perto de Betel. Uma fé escancarada e confiante. Mas aí a nossa linha do tempo esbarra no terceiro ponto, que é a prova de fogo, o Egito. É ali que a fé dele seria testada ao limite absoluto na fornalha da fome. 3. Pressão e dilemas no Egito. É aqui que o drama realmente ganha força. Uma fome brutal e inesperada atingiu Canaã, acabando com a paz que Abrão estava construindo. Sem saída, ele teve que buscar refúgio. E num piscar de olhos, ele dá de cara com uma pressão social gigantesca, a imponente superpotência da cultura egípcia. E o que vemos é uma dualidade chocante. De um lado, em Canaã, a confiança era total, altares construídos, adoração pública. Mas do outro lado, assim que ele põe os pés no Egito, o medo da morte bate muito forte. Ele esconde que é casado e apela para a astúcia humana. É fascinante e, ao mesmo tempo, assustador ver como uma fé super corajosa num lugar familiar pode simplesmente ceder espaço para um compromisso moral questionável quando a pressão cultural aperta. Mas por que será que Abrão pediu para Sarai fingir que era só a irmã dele? Se a gente analisar a psicologia da coisa nesse momento, a resposta é puro desespero humano. Diante de um cenário altamente hostil, aquela confiança cega no cuidado divino simplesmente evaporou. E o que assumiu o controle foi um instinto animal de autopreservação a qualquer custo. E olha, as pressões no Egito não eram brincadeira. Primeiro, o pavor constante de ser morto pelos locais. Segundo, a beleza estonteante de Sarai inevitavelmente chamou a atenção indesejada de toda a cultura ao redor. Terceiro, o peso absurdo de estar de frente com os figurões do governo e o próprio faraó. E quarto, aquele impulso primitivo de sobreviver, jogando a própria verdade no lixo. A pressão ao redor literalmente engoliu Abrão. 4. O papel da família e a superação divina.
Na tentativa de se salvar com uma meia-verdade, a fraqueza de Abrão jogou a própria família num perigo catastrófico. Quando Sarai foi levada para o palácio, a portadora da promessa geracional estava ameaçada. Abrão até ganhou bens materiais do rei, como ovelhas, bois e camelos, mas o custo emocional e espiritual para a casa dele estava sendo incalculável. A grande sacada dessa jornada é que o discipulado autêntico sempre vai envolver perdas e sacrifícios, para então conduzir a uma herança eterna. Seguir esse caminho não é um passeio no parque, exige renúncias dolorosas. A tentativa de Abrão de evitar a perda através do engano quase destruiu sua família. Manter a essência espiritual e a verdade intactas é o que garante as bênçãos para o futuro, mesmo que exija uma coragem absurda no momento. Só que aí vem a reviravolta perfeita. Deus protegeu a promessa, apesar da grande mancada humana. O relato mostra que o Senhor mandou doenças severas para o rei do Egito e sua família por causa de Sarai. É uma história incrivelmente real da fidelidade divina entrando em cena para consertar a rota depois de um erro estratégico humano. Deus não deixou o plano afundar, provando que o compromisso dele supera de longe as nossas fraquezas quando tropeçamos sob pressão. E chegamos à parte 5, lições para decisões modernas. O resultado prático dessa história toda foi o faraó descobrindo a verdade e expulsando Abrão e Sarai do país. E preste atenção, essa expulsão não é só um fato histórico distante, é uma lição gigantesca e atemporal sobre a necessidade absoluta de priorizar os princípios divinos independentemente do tamanho do peso que a sociedade coloque nos nossos ombros. Trazendo tudo isso para a nossa realidade moderna, os paralelos são de cair o queixo. Aquela pressão egípcia de sobreviver a qualquer custo é o nosso individualismo feroz de hoje. Sabe aquela vontade de passar por cima da ética no trabalho só para garantir uma promoção? É exatamente a mesma coisa. O casamento que Abrão arriscou reflete a infidelidade moderna, que a gente só combate com amor e lealdade firme no dia a dia. E o engano e o silêncio de Abrão ecoam na falta de diálogo entre pais e filhos hoje. A saída divina para isso? Desligar as telas, priorizar uma conversa real, olho no olho, e resgatar a comunhão dentro de casa. Para fechar nossa análise, a pergunta que fica martelando é como a nossa sociedade vai manter a sua essência ao bater de frente com os seus próprios egitos. Quando trocamos a fé pelo egoísmo, a nossa base desaba. A jornada de Abrão não é um conto de super-heróis infalíveis, mas sim um guia profundamente inspirador que nos ensina a abraçar o chamado, confiar nas promessas e nunca, em hipótese alguma, negociar os nossos valores, por mais intimidadora que a cultura seja. E então, qual vai ser a escolha quando a próxima fornalha aparecer? Foi um prazer enorme explorar isso com todo mundo que está acompanhando. Até a próxima!